Vamos lá. Bom dia. E o dia? Hoje é 24 de junho de 2021, é uma quinta-feira. E o que Deus pediu para Vossa Senhoria? Ai, santos animais, realizar. Deus disse assim, olha, quando eu era pequenininha, do tamanho de um botão, eu botava papai no bolso e mamãe no coração. Bem verdade que a gente tem que avaliar tudo aquilo que a gente é capaz de realizar. Nesse momento eu vi que Deus estava, de fato, a minha autópsia realizar. E eu que não queria, de fato, me desconcentrar daquilo que Deus estava, de fato, a me dar, eu comecei, de fato, a pensar. E nesse momento eu vi que muita coisa, eu jamais iria aceitar. E foi assim que aquele momento esteve a se dar. Deus, de fato, a recitar poesias do tempo em que, de alguma maneira, eu até pensava ser livre nesse lugar. Do tipo, livre para brincar, livre para sentar, livre para levantar, livre para sonhar, livre para sorrir, livre para cantar. E Deus lá, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para ver o meu amor passar. E nesse momento, todo o meu sangue esteve, de fato, a derramar. Eu até deveria me desesperar. Afinal de contas, não era assim algo fácil de você plantar. Mas eu era semente de mostarda. Foi como o divino pediu para eu encarar a situação, que naquele momento Deus estava, de fato, a me ofertar. E logo pensei, santo, eu tenho que, de fato, pensar no sangue que Deus está, de fato, a tirar. Eu me lembrei de uma criancinha que um dia eu estive, de fato, a conversar no Hemocentro aqui de Salvador. Sim, eu costumava acompanhar a tia de Hamilton. E nesse dia que ela foi, de fato, lá eu sentei e tinha uma criancinha, um menininho, do tipo, ia ter uns 10 para 12 anos. Bem amarelinho. E ele sentou e nós começamos a conversar. E ele disse que morava no interior e que o pai costumava trabalhar na roça com a mãe e que ele tinha que cuidar dos irmãozinhos. E praticamente nem poderia também brincar, ele tinha um problema que tinha que fazer a sangria. Assim ele precisava, de fato, de estar lá para
receber aquilo que aquele lugar tinha que ofertar. Com toda certeza, amor familiar. Amor familiar. Então eu comecei a chorar. Sim, porque não deve ser nada fácil para uma criança se limitar da forma como aquele menininho estava a me contar. Eu nunca mais me esqueci daquela criancinha. E por mais que o tempo venha passar, a gente não consegue, de fato, esquecer essas coisas que pela nossa vida costuma, de fato, acontecer. E um dia Deus me pediu para, de fato, viver de uma forma que era até difícil de entender. Deixar todo o meu ser, de fato, morrer. Todo o sangue ali se perder para uma sementinha de mostarda, eu sei. Confiando de que eu saberia, de fato, verter toda a sabedoria, que com toda certeza na sementinha ele iria, de fato, colocar. E de forma bem particular. Sim, porque eu entendi que aquela sementinha era tudo para mim. Era o mundo que eu escolhi, era a vida que eu vivi. E não tinha nada a ver com esse mundo aqui. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Então, nada mais sensato do que você olhar para todo mundo que o divino tinha para me ofertar, mas sabendo que o meu mundo estava em primeiro lugar, porque era com o meu mundo que eu iria caminhar. Assim eu pude compreender a casa, espelhar. Sim, a casa de espelho. O tempo todo a minha vida estava naquela casa que o divino esteve a edificar. Não havia nada ali que eu não pudesse me enxergar. A questão é que quanto mais naquele mundo eu costumava entrar, mais eu de fato me via nesse lugar. Sim, porque como aquela criancinha que eu estive a conversar, muitas outras existiam. E as dificuldades a se multiplicar. O problema é que, de um modo geral, porque de particular, as crianças vão encontrar pessoas para cuidar, mas de um modo geral, nenhum governo costumava de fato se incomodar. Sempre de fato plantavam misérias no lugar. E nem os caixões queriam de fato dar. E era de lamentar. Então Deus me pediu para eu me ocupar com cada caixão que o divino estivesse de fato a me mostrar. Que eu deveria comparecer e chorar. Ai, não foi nada fácil. Em cada lugar que o divino me pediu para estar, para ver o pai e a mãe, a família enterrar, um anjinho no lugar. Um cravinho de defunto. E de repente havia tantos e tantos cravinhos de defuntos nesse lugar, que eu pude ver, de fato, a cruz do divino se levantar. E não foi nada fácil estar lá.
vendo a dor que o divino esteve de fato a carregar, respeitando cada pessoa daquele lugar, mas sem se recusar a deixar o sangue dele jorrar. Não dava para guardar. Então Deus me disse, pode vomitar. E eu comecei a vomitar. Vomitei cada coisa que aqui me obrigaram a realizar. Cada livro que eu tive que digitar e o nome deles assinar. E fui vomitando. E o meu corpo foi se fragilizando e eu vomitando. Mas o divino estava lá, colhendo cada gotinha do suor que eu estive a gastar para realizar cada obra que aqueles infames diziam que era para o meu bem-estar. Nada pode ser para o meu bem-estar quando de fato não é o meu nome que vai estar. E foi assim que eu entendi a importância de estar aqui, realizando aquilo que o divino esteve a me pedir, sem tirar nada de mim, sem tirar o direito de ir e vir, meu direito de sorrir, de sentir, de pensar e de agir. Então Deus me disse, faça isso aí. Abrir uma sepultura para mim. Abrir uma sepultura para mim. Como assim? Como Deus pode me pedir para eu abrir essa sepultura para mim? Mas eu olhei o divino ali. E entendi que tem que ser assim. Você tem que assumir aquilo que deseja para ti. E abrir a sepultura para mim. Compreender que eu quero ser uma árvore frutífera aqui. Então Deus não estava de fato a tirar de mim o produto do meu servir. Muito pelo contrário. Ele estava a contribuir com tudo aquilo que eu escolhi. E quando eu abri aquela sepultura ali, a chama de fogo se espalhava aqui. Pude sentir muita dor dentro de mim. Então eu caí dentro daquela sepultura ali. E não foi tão simples assim. Não deu para pensar em mim. Não deu para dizer para mim, espere aí. Não é bem assim, não faça assim, não. É preciso, de fato, agir. E fui ser humus. Fui ser humus. E vivi tudo que Deus esteve a me pedir.
cada livro que eu escolhi, do jeito que eu escrevi, e admiti, assumi, escrevi, da forma que eu entendi ser bom para mim. Porque eu deixei de existir. E se é bom para mim, com certeza é bom para quem esteve de fato a digerir cada palavra que eu escolhi para dar sentido ao que Deus esteve a me pedir. O problema é que há muitas coisas dentro desse meu mundinho aqui. Sim, porque não dá para você de fato interferir. Deus não me pediu para interferir. Deus disse para eu de fato agir, respeitando cada um aqui, e que guardasse dentro de mim as coisas que é preciso de fato cada um sentir para pensar e agir. Quando eu deixei de fato a minha vida cair no sepulcro que eu mesma estive a abrir, a semente de mostarda continha a vida que o divino edificava. E ele me dava. Sabe como é que é uma vida assim, muito complicada? Sim, mas com a minha se encaixava. Porque a minha continuava na minha casa. E a vida que o divino me dava, em tudo, em mim, se assentava. E foi assim que eu cheguei, de fato, naquela casa. Sim, a casa em que eles tudo tramavam. Crianças ali eles comercializavam, vendiam, matavam, violentavam. E nem sequer a certidão de óbito eles tiravam. Remédios, santo, eles inventavam, patentes eles quebravam, muitas vezes patentes eles criavam. E as crianças, essas com certeza pagavam. Porque adultos, elas ficavam e nada elas de fato realizavam. Escravos daquela desgraça. Ali eles elevavam e derrubavam. E ali todos concordavam, desde que a conta bancária ali fermentavam. A questão é porque uma organização mundial pode tudo realizar sem ninguém ter a coragem de denunciar. Sem ninguém ter a coragem de falar que a organização está a usar o poder que estiver a lhe dar para tráfico humano aqui se realizar, sem de fato importar. Porque eu devo de fato avisar, se você precisar de fato comprar
qualquer órgão nesse lugar, com certeza lá tem alguém que vai poder lhe ajudar, desde que você tem como bancar. Assim, filho de gente que tem patente, nunca vai na fila de transplante ficar. Não vai ter que ficar como um menininho sentado, esperando de fato alguém chamar, um carro velho aqui e com muito sacrifício, carregar. Não. Mas Deus também me pediu para considerar até essas crianças, as filhas, os filhos dessa gente insana. Essas também sofrem na cama. Sim, porque essas também estão lá à disposição de quem quer usar. Um pai, uma mãe que deseja de fato os olhos fechar, porque sabe que a conta bancária vai aumentar, as denúncias, assim multiplicar. E de repente, a tal organização é muito mais do que aquilo que eles costumam falar. Eles costumam abafar aquilo que de pior há nesse lugar. Assim a gente prefere, de fato, enterrar. Sim, criança. Sem ter que, de fato, um escândalo formar. Prefere, de fato, anestesiar. Uma injeçãozinha a criança, de fato, vai tomar. E a família vai lamentar. Mas quem, de fato, a perversidade esteve a realizar, esse vai continuar de boa no lugar. Assim, muita gente prefere, de fato, realizar. E sabem que tem gente que um remedinho esteve, de fato, a criar. Basta a gente medir e pesar e bancar. E bancar. Tem até clínica particular num determinado lugar. Que os números, sabe como é que é? Não é só pobre que costuma, de fato, violentar, não. Que costuma espancar. Essa gente também. A diferença é que essa gente tem porém. Porém, se você desejar, nós podemos, de fato, usar os meios para ninguém se prejudicar. Assim, com honra militar. Até isso, se você desejar, nós podemos, de fato, enterrar. E isso de um jeito bem peculiar, bem peculiar. E sabe por que Deus me pediu para aqui eu estar falando de assunto tão difícil da gente de fato levantar? Porque hoje nasceu uma criancinha, sim, nesse lugar. Sim, porque todos os anos João Batista nasce nesse lugar. É a luz que Deus esteve a enviar para o filho dele, João, batizar. O difícil mesmo é a gente aceitar que tem gente grande que prefere de fato matar do que de fato responsabilizar quem esteve a usar e abusar
da criancinha que dormia ou brincava sossegada no lugar. Quando não firmam um acordo milionários no lugar, muito dinheiro vai ganhar e a criança vai se tratar também em clínica especializada. Basta saber quem vai de fato indicar. E certamente a criança não vai sequer se lembrar. Porque sabe como é que é? A gente soube de fato até criar. O que é meios da gente ludibriar. Dizer até para a criança que ela esteve de fato a criar de uma maneira que a criança não vai saber, mas se identificar. Qual é a realidade daquilo que ela esteve a viver ou é aquilo que estão ali dizer? E um mundo paralelo ela costuma conhecer. E esse mundo é tão difícil de uma criança de fato entender. Mas o que vale é a conta bancária. Quem sabe um dia ele possa herdar, não tem por que reclamar. E assim a vida esteve a passar. E gotas e mais gotas de orvalho caíam nesse lugar para regar cada anjinho que a gente esteve a matar. E até quando assim será? Até quando a justiça determinar. Porque é necessário, de fato, até a justiça se ludibriar. Sim, porque tem que fazer de conta que o médico que costuma assinar as inúmeras certidões de óbitos no lugar, sim, é preciso acreditar que esse médico, de fato, tem honra militar. Não importa quantos óbitos ali vai chegar. O importante, de fato, é que o judiciário, com certeza, vai lucrar. O juiz vai poder, de fato, a sua casa reformar, ter filhos em faculdades, que com toda certeza o juiz jamais poderia bancar. Mas o caixãozinho, esse com toda certeza esteve a assinar, sim, benesses para o filho do juiz, com toda certeza aproveitar. E podem acreditar, muito mais aqui eu poderia falar. Mas isso pouco iria, de fato, importar. E sabe por quê? Porque milho a gente pode, de fato, oferecer. Sim, a gente pode oferecer milho para o poder. Mas semente de pipoca, só criancinhas souberam ser. Porque cada criancinha que aqui esteve a morrer foi uma sementinha de pipoca que, com toda certeza, ao céu esteve a acender, feito uma nuvenzinha. E outra criancinha vai dizer: puxa, é um cordeirinho que eu estou a ver. Não é um leãozinho cheio de poder. Infelizmente, é muito mais do que a gente possa entender. E sabe por quê? Porque esse mundo é de doer. Esse mundo aceitou viver o inacreditável, que aqui, com toda certeza, não se pode entender. Existe, de fato,
um mundo dentro daquele mundo. Ali tudo é razoável. Inclusive, de fato, a gente formar em doutorado para o autêntico ser aquilo que ali é realizado. Ali a gente pode, de fato, encontrar o próprio diabo de rabo. E sabe por quê? Porque a gente tem o poder. A gente sabe converter qualquer um que tiver algo para nos oferecer. A gente vai tirar dele todo o poder. A gente vai derreter conforme a gente entender. E assim a gente passou a viver. São as regras. A questão é que quem a gente está a procurar, lá dentro esteve a entrar. E tem, de fato, cadeira cativa no lugar. É esse que sabe bancar as atrocidades que aqui eu estou a falar. Porque ele não é só médico familiar. Ele é gente grande no lugar. Ele soube de fato roubar de gente que tinha muito para dar, para esconder desgraça familiar. Assim como ele soube de fato formar gente boa, que sabe costurar, sem marca deixar. Assim como sabe de fato um mundo paralelo criar, para a criança delirar. E assim a família vai lidar. O que não falta é gotinhas para acalmar. Não é a gente que vai cuidar. Basta a gente bancar qualquer babá. E assim o tempo esteve a passar. Então é preciso a gente se acautelar. Porque se a gente avançar sem considerar o que eu estou aqui a falar, a gente vai tirar a cortina de fumaça do lugar. E penso que a gente não esteve a se preparar para essa cortina de fato a gente derrubar. Então, é bom a gente recuar, analisar e se lembrar de um caso que, com toda certeza, alguém esteve a escutar. De uma certa criancinha que estivera a enterrar, depois a justiça mandou de fato repensar, do tipo investigar, aí quiseram de fato desenterrar, a mãe não esteve a concordar, no judiciário a avó esteve a entrar, e aí passou a ser um caso assim bem particular, porque até a Suprema Corte esteve de fato que se pronunciar, e aí não tiveram como enterrar da forma como estivera a desejar. E foi uma confusão tão grande no lugar que até criaram lei parlamentar. Sim, porque para dar cabo. O quê? Sim, dar cabo naquilo que estavam a falar, a levantar. Aí sabe como é que é cortina de fumaça? Não tem fumaça, há fogo. Aí o médico, sim, esse teve que se candidatar com apoio do próprio judiciário, que com toda certeza deu até a ele o direito de governar. E desde então ele
passou de fato a bancar aquilo que, com toda certeza, a nossa imaginação vai ter que buscar. E depois que o judiciário deu a ele esse direito de governar, aí pronto, ele foi ser até, quer dizer, fazer parte de uma tal frente parlamentar, sim, para o povo não ter o direito sequer de pensar. Aí estiveram a lembrar, quer dizer, começaram a questionar. Mas aí ele veio dizer que não era bem assim, mas que era necessário de fato digerir o que se passava no mundo, de um jeito assim, sei lá. Aí ele tirou um novo currículo para si, o que passou a ser gente de respeito ali. Tudo isso é com o judiciário a contribuir. E passou até a ser vice. O que, sabe como é que é ser vice-presidente aí? Eu nunca vi dizer que vice-presidente pode de fato viver assim. Quer dizer, eu nunca vi dizer que vice-presidente pode tirar um currículo assim. Sim, porque sabe como é que é? A gente tem o costume, de fato, de fingir. Aí um currículo aparece do nada ali. Aí um nome falso, quer dizer, costuma substituir. Quer dizer, mudou o nome. Sei lá, coisa assim. Sim, porque uma coisa é você. Uma coisa é ser Cássia. Sim, Cássia Oliveira. Mas todo mundo me conhece por Cássia Franco. De repente eu passo a ser Cássia Oliveira. A quem posso interessar? Aí as pessoas passam de fato a se acostumar como se Cássia Franco não existisse no lugar. E é dessa forma que ele conseguiu de fato se candidatar, ganhar, seja importante no lugar, fazer parte de frente parlamentar e ser até vice-presidente. Até na cadeira, o que de presidente, o que esteve a sentar, sim, porque foi necessário, alguém acho que teve que se licenciar, acho que foi fazer, tipo operar, sei lá, uma coisa assim, parece que precisava de se tratar. Aí eu fico a me perguntar assim, Santo, será que a gente sabe de fato enxergar as coisas que, sei lá, esse povo costuma realizar? Sim, porque ser americano não é fácil no lugar. Muito mais difícil é a gente se democratizar. Imagine quando a gente de fato parar para pensar que não existe um republicano no lugar, desde que de fato a frente parlamentar resolveu de fato se misturar e aí pronto, pega para ganhar. E se é assim, deixamos o nosso recadinho cá, porque com toda certeza nós precisamos considerar tudo isso que aqui eu estou a falar, para que não venham nos prejudicar. É preciso a gente, de fato, encarar. Não é tão simples a gente derrubar a gente porca do lugar. Sabe como é que é? Merda costuma se espalhar. E quando a gente coloca verme para na merda se eternizar, aí pronto, é só juntar. Porque 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar, aqui e acolá. Bom dia e um feliz dia familiar. Para mim, que com certeza vou precisar. Obrigada. Obrigada, meu dia, família linda.